Dr. Rodrigo Coimbra, ortopedista, quais são as principais causas de dor na coluna? As principais causas de dor na coluna é a sobrecarga. Né? São pessoas que são sedentárias, que vão lá e pegam um peso mais do que aguenta. Essa é a causa principal, pontual, da dor na coluna. Mas se a gente olhar mais com carinho, a causa é bem ampla. E a semana passada, atendi um paciente. Eu tenho 1,80 m. Ele era bem maior do que eu. Ele, 1,85 m, mais ou menos, 30 anos de idade, questão de dor na coluna porque pegou peso. Eu digo, poxa, o cara pegou uns 100 quilos, né? Porque o cara era muito grande. Ele pegou bolsas de 7 a 10 quilos. E estava com muita dor, muita contratura, tudo isso. O tratamento dele naquele momento é remedinho para dor, a gente vai investigar como é que está a coluna dele, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais desses detalhes. Mas qual era a causa da dor dele? Insatisfação no trabalho. Ele não gosta do que faz. Então aqueles 10 quilos que ele pega, para ele funciona como se fosse uma tonelada. Porque cada vez que ele pega um saquinho daquele, é um sofrimento. E o corpo todo responde a isso. E ele estava com a musculatura toda travada, do pescoço até a região lombar. E dizendo que estava pegando muito peso. E são as principais causas para afastamento do trabalho, né? Dor na coluna? Isso. Eles vêm com muitas dores, realmente sentem a dor, ele não está inventando que está com dor. A maioria das vezes não são casos graves, que existe até uma necessidade hoje de se pedir ressonância, que é o exame da moda. Se não houver a ressonância, não fez nada. O que não é verdade. A gente tem como fazer muita coisa sem necessariamente precisar de uma ressonância. O que ocorre é que são pacientes jovens, sedentários e que estão com dor. Precisam ser tratados. Precisam voltar a uma atividade física, melhorar os alongamentos e muitas vezes melhorar a cabecinha também, né? E fora essa questão de contraturas por conta de insatisfação, quais são os outros motivos? Por exemplo, desgaste, um movimento frio? A gente tem mais ou menos dois públicos, um paciente jovem e um paciente mais velho. O paciente jovem, é o que eu te falei, é paciente sedentário, com encurtamento muscular, que aí faz um movimento, às vezes até sem peso. Se ele torcer a coluna e flexionar, ele mesmo indo buscar atrás do carro uma folha de papel, ele pode ter uma contratura muscular. Você faz uma ressonância, faz raio-x tudo, e ele não tem uma lesão mecânica que justifique essa dor toda. É mais funcional. Outro público é o público mais idoso, que aí sim, esse público ele vai ter lesões degenerativas na coluna, que aí vão os bicos de papagaio, vai o próprio disco intervertebral, ele vai desidratando, tem as hérnias de disco, isso. Esses são os discos intervertebrais. Então, eles é como se fosse a almofadinha, tá vendo? Dos ossos. Então, o que acontece? Com o tempo, ele termina desidratando e desgastando. É como se fosse um colchão que você comprou novo e depois ele foi envelhecendo. E ele está ali, quando deita, ele é bem duro. Então, um osso vai quase bater no outro. E tem também, que se a gente olhar direitinho, o disco, ele é pertinho do nervo aqui atrás, olha. Tá vendo? Então, quando ele está desgastado, que ele faz uma barriguinha lá para trás, a gente chama de hérnia. Entendeu? Hérnia de disco. O que é hérnia de disco? É essa parte daqui que, na maioria das vezes, com o desgaste, ele vai e faz uma protrusão para trás. É como se fosse esse daqui que está para frente, ó, só que é na parte de trás. Pode ou não apertar o nervo. Que aí vão as indicações. Precisa operar? Não precisa? Eu tenho que fazer ressonância agora? Eu tenho que fazer depois? Eu tenho que ficar internado? Eu posso ir para casa? Que são perguntas que o paciente faz, ele se preocupa muito com isso. O que é que a gente precisa fazer num pronto-socorro? Saber se naquela hora precisa de uma intervenção, uma cirurgia. Um exemplo, estou com dor na coluna, tudo bem, mas como foi isso? Eu caí do telhado. Eu caí do telhado e está doendo muito minha coluna. Você sentia dor da coluna? Não, nunca senti dor na coluna. Esse paciente provavelmente tem uma fratura de coluna. Diferente de um paciente idoso que diz, não, doutor, a vida toda eu senti dor, viajei para a casa da minha filha, quando eu voltei eu estou toda doída. Viu como são casos diferentes? E aí a gente precisa afastar uma causa a outra, qual é que a gente tem que correr, qual é que pode ser mais lento, se o paciente é mais ansioso, se é um paciente que é atleta, que o atleta também sente dor. E a gente vai
ampliando o tratamento, né, e os diagnósticos. O fato é que tem solução para a dor. Nem sempre. Tem que conviver com ela. Nem sempre. Que maldade, né? Deixa eu te ajudar. Vamos se ajudar, né? A gente está junto nessa. A maioria das dores tem solução, sim. Tá certo? O paciente, às vezes, chega desesperado, com dor. Ele vem chateado porque o pessoal acha que ele está mentindo, que ele está com dor. Dor é uma coisa que se sente, não se mede, não tem como medir. Tem como medir? Tem. Subjetivamente. Se eu disser para você, de 0 a 10, quanto é que está doendo? Você, 10. Mas quem disse? Foi eu ou você? Foi quem estava sentindo a dor. Não tem como fazer um raio-x e no raio-x mostrar assim, quanto de dor essa pessoa está sentindo. Então, a gente tem que... Esse paciente que vem com muita dor, a gente trata. A maioria deles ficam bons, zerado de dor. É na hora... Às vezes a gente consegue diminuir bastante a dor e ele vai para um repouso, para uma reabilitação. Aí vai aquele público que a gente estava conversando. Aquela vozinha idosa que está com dor, ela vai ter crises de dor. Então você está dizendo que a vida toda ela vai ficar com dor? Não. Mas ela já tem uma coluna toda machucada e ela tem algumas limitações. Se ela forçar ali, ela vai sentir um pouquinho de dor. E a gente vai tratando para que ela sinta menos dor. E esse colchão aqui, que com a idade vai ficando mais fino, tem algum jeito dele ser mantido, dele ser reformulado, dele não baixar tanto? O que eu ando vendo, né? Tem sim um fator genético. Tem um fator genético bem forte, porque eu tenho pacientes de 40 anos que tem uma coluna que é uma coluna assim, machucada como fosse um paciente de 70. Não era normal, um paciente homem, jovem, assim, musculatura boa, tudo, não sofreu acidente nenhum e com a coluna toda machucada. Isso sem ser doença reumatológica, que aí é outro capítulo, mas vamos ver que ele tem uma doença degenerativa aos 40 anos. Já peguei raio-x de 80 anos de idade que eu olhei e disse, Deus me abençoe que eu tenho uma coluna dessa. Isso existe sim, tá certo? Mas uma atividade física moderada, porque a atividade física extensa, assim, muito forte, ela machuca os ossos, sim. Uma atividade física moderada, o sobrepeso, que a gente tem que cuidar dele, que é o formato do corpo vai mudando quando a gente aumenta muito de peso. A maneira que se comporta. Não vale você, vamos dizer, um engenheiro tem todo um cuidado de fazer uma cadeira ergonomicamente boa, tudo, e a gente senta assim. Não adianta. Então tem um comportamento, que aí vem o quê? Toda uma equipe de fisioterapeuta fazendo RPG, que é o quê? Reeducação postural global, para ajudar esse corpo que a gente ganhou funcionar direitinho e bem, né? Obrigada, doutor. De nada, querida.